Abuso sexual infantil. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito sério. Eu estou aqui com Neide Lunas, uma mulher incrível que faz um trabalho excelente sobre prevenção e combate ao abuso sexual infantil. Neide, primeiro eu quero agradecer imensamente por você estar aqui, por dispor do seu tempo e falar com a gente desse assunto tão delicado, que é um tabu, né, que poucas pessoas conseguem falar sobre isso e ver o quanto isso é importante dentro da sociedade. Primeiro eu queria te perguntar, como que começou o projeto? Bom, primeiro eu quero te agradecer, né, pela oportunidade de estarmos aqui representando o nosso partido, o DEM, né? Então, e vamos falar mesmo porque é necessário. Este projeto eu iniciei ele há 4 anos. Eu acordei assim um dia preocupada em como ensinar meninas. Primeiro nasceu o pensamento de ensinar meninas a se proteger do abuso. Mas eu estudo este tema há mais de 15 anos, sempre procurando conhecer o comportamento da vítima, o comportamento do abusador. Eu nunca me ative aí a estatística somente, né, mas tentar conhecer toda esse melindre que é o abuso sexual em si, né? Aí em 2016 eu comecei a pensar, não, eu preciso pôr em prática, eu preciso ensinar meninas a se proteger. E comecei a pensar em como tornar de forma significativa, porque o abuso sexual ele marca profundamente a vida de crianças, né? Então eu pensei, preciso marcar também, só que eu preciso marcar de forma positiva. E comecei a pensar em como trabalhar um cenário e através da contação de história, porque eu sou contadora de história, né? Foi quando nasceu então a ideia chá de boneca. Então, o primeiro pensamento era que quando as meninas chegassem, os olhinhos delas brilhassem, elas se vissem importantes, né? E foi isso que começou a acontecer. Então, nasceu o chá de boneca. As meninas chegam, elas encontram um ambiente todo decorado como se fosse uma festa em especial para elas, com bonecas, com enfeitezinhos, com cupcakes e tudo mais. Fizemos os primeiros chás de boneca, então começou a cobrança das mães. E para os meninos, você não pensou nada? Então adaptamos o projeto, eu e a minha colega na época, e fizemos um encontro de heróis. Com a mesma temática, através da contação de história, nós ensinamos as crianças os pilares da prevenção, né, que são 3 pilares que eu entendo como significativo e importante para a prevenção. E foi aí que nasceu, então, o primeiro projeto, Chá de Bonecas, adaptado, Encontro de Heróis para os Meninos, né, que é o tema do primeiro livro. Né? Então, gente, e desses projetos, né, que agora os 2 dos meninos e das meninas, surgiram 2 livros incríveis que eu quero apresentar para vocês aqui. Chá de Bonecas e Encontro de Heróis. E também tem um segundo dela, que é Hora do Banho, que é falando mesmo sobre prevenção, a Hora do Banho, né? Na verdade, os 2 falam sobre prevenção, mas a Hora do Banho, ele veio da necessidade de ensinar crianças ainda menores, porque a proposta do Chá de Bonecas e Encontro de Heróis foi trabalhar nas escolas e nas igrejas, com crianças na idade ali de 4 a 12 anos, né? Mas o número de abuso tem crescido significativamente em relação a bebês. Não que seja algo novo, sim, mas nós estamos vivendo quase que um fenômeno de abuso sexual de bebês. Então, aí nasceu essa necessidade também de preparar os pais em relação a como cuidar de bebês. O que um bebê ou o que uma criança de creche pode entender sobre abuso sexual? Então, a proposta, através da contação de história, foi adequada para um público que tem uma linguagem mais limitada, uma compreensão mais limitada, que são as crianças em idade pré-escolar, crianças de creche, né? De creche, de prézinho. Então, porque esses abusos sempre aconteceram, só que agora, infelizmente, a gente consegue trabalhar com um pouco de números, né? Porque eles estão aparecendo mais. É verdade, veja só, existe essa controvérsia, né? Então, algumas pessoas sempre me perguntam nas minhas palestras assim, mas o que acontece? Hoje acontece mais abuso ou é mais denúncia? Né? Eu acredito que o número de abusos cresceu também por conta de vários fatores, e um deles é o aumento
né, do conteúdo de pornografia. Isso é inegável. Porém, também não dá para a gente negar que hoje as pessoas têm mais facilidade de falar sobre esse assunto e denunciar. Nós temos aí canais de denúncia como o Disque 100 e o canal 180, né, o Disque 180, que inclusive este ano, o ano passado, já vem passando por grandes reformas, grandes aprimoramentos, né? Mas mesmo antes, alguns anos atrás, o Disque 100 já era eficaz, né? Porém, a gente sabe que mesmo tendo hoje essas estatísticas, essas denúncias, ainda existe o que o Dr. Cazé, um grande amigo, que é o coordenador do Todos contra a Pedofilia, ele chama de cifra negra. Lamentavelmente, os casos de abuso sexual ainda, as pessoas têm muita dificuldade em denunciar. Ficam dentro da família, muitas vezes nem dentro da família, dentro de duas pessoas que sabem ali. Pois é, lamentável. Lamentavelmente existe isso, porque o que acontece, né? A gente sabe que o maior número de casos acontece intrafamiliar. Aí existe aquela coisa assim de, é um parente, é melhor não mexer com esse assunto, só que vai virando um ciclo. Sim, porque ele não vai fazer uma vez só, é só com uma criança, né, gente? Por favor, não esconda, porque essa pessoa que fez isso, ele não vai parar no teu filho, no teu neto, no teu sobrinho, na filha de alguém. Ele vai continuar. Porque... É verdade. Agora, é por isso, sabe, que nós também pensamos o seguinte: quando nós instruímos a criança a fazer a denúncia, a criança a entender o que é o abuso sexual, ela tende a trazer isso à luz. Mesmo a criança pequena, né? Porque outro dia desse, numa palestra, me perguntaram, mas Neide, criança tão pequena, criança de creche, eu digo que inclusive a criança pequena, ela tem um fator que é positivo para quem trabalha na rede de proteção, que a criança ela não vê o abuso ainda como uma questão moral, então ela pode vir a trazer esse relato com mais facilidade. Mas a gente precisa trabalhar a consciência num todo, sabe? Parentes, a família precisa ser um ambiente acolhedor, a família precisa ser tratada, mulheres que às vezes estão aí, de repente, trocando de companheiro, precisa saber quem está levando para dentro de casa. Então, assim, a mulher ela é livre para amar, ela é livre para escolher seu companheiro, mas ela precisa saber. Então, às vezes as pessoas perguntam, sabe, Maíra, para mim assim, mas você acha que eu não devo deixar meu marido trocar minha filha, ou eu não devo deixar minha filha tomar banho com meu marido? Eu digo, eu não conheço seu marido. Exatamente. Eu não tenho como dizer se você pode ou não. Agora, você conhece seu marido? Você conhece o seu companheiro? Você sabe? Assim como o companheiro, você conhece a sua companheira? Porque nós não temos só homens abusadores. Sim, claro. O número de mulheres abusadoras, que também é subnotificado, é muito grande. Recentemente, no Rio Grande do Sul, uma profissional que trabalha com criança vinha não só abusando, como produzindo material. Nós tem vários casos, né, de mães que aliciam seus filhos, que produzem material de pornografia e aí vendendo nas redes sociais. A Cajati mesmo foi presa, duas mães. Lamentavelmente, nós tivemos esse histórico aqui na cidade. Que vendia mesmo pornografia, assim, para as mães e para os pais também. Viu? Não é porque divorciou, separou, que você não tem que ficar em cima, né? De olho com o que está acontecendo com a sua filha. E aí, como que tá lá na casa da mamãe tá de namorado novo, né? Eu acho que essa conversa, assim, Mas é por isso, né, que a informação, ela sempre será o melhor remédio, né? Até tem um ditado popular que diz assim, prevenir é melhor que remediar. E uma questão também muito importante, que eu acho que a grande maioria das pessoas não entende sobre isso, mas não consegue a concepção inteira, o que é o abuso sexual infantil. Sim. Na verdade, não só a criança às vezes não sabe o que é o abuso, como o adulto, né? Então, nós tivemos, vou te dar um exemplo. Nós tivemos um caso, tá, que o homem ele abusava sexualmente do bebê enquanto trocava. E a mãe olhava aquilo, ela só dizia, fulano, não faz isso, não faz isso. Só que o ato que ele estava praticando era um ato extremamente abusivo.
E a criança muito pequena, um bebê no caso, ela pode não estar assimilando naquele momento, porque é claro, ela está em pleno desenvolvimento, mas tudo isso interferirá na vida dela. Por quê? Porque até o Dr. José Martins Filho, que é um dos prefaciadores deste meu livro, ele diz assim, que os primeiros 1000 dias de uma criança são os dias mais importantes da formação. Então, imagine. Agora, se a mãe não sabe que aquilo é um abuso, como que a criança saberia? Então, o que é o abuso sexual infantil? Toda e qualquer interação sexual, seja ela verbal, visual, tá? Ou interativa de toque, que seja para gratificação sexual daquela pessoa que está proporcionando. Quer dizer o quê? Trocando por miúdos. Então, se uma pessoa, um abusador, ele está se satisfazendo de ver uma criança, as partes íntimas de uma criança exposta, ele está praticando abuso sexual. É estupro de vulnerável. É estupro de vulnerável se for criança com menos de 12 anos, ainda que seja só uma interação visual. Vou dar um exemplo mais claro ainda. Alguns anos atrás, era muito comum, mas não deixou de ser praticado ainda, homens que achavam que iniciar seus filhos na sexualidade para que o menino fosse ali masculinizado, garantisse a masculinidade, levava o garoto em bordéis, em casas de prostituição, ou apresentava material pornográfico, tipo assim, meu filho precisa ver a revista pornográfica porque ele é homem, ele tem que ver. Isto é abuso sexual. E essa iniciação sexual, essa interação sexual, que muitas pessoas pensavam que era benéfica para a criança, na verdade traz muitos comprometimentos. Por quê? Porque é um ser em pleno desenvolvimento. São coisas que aparentemente, assim, não fez mal algum. Mas o Dr. Dan Benalender, no livro chamado Lágrimas Secretas, que é um especialista em atendimento de vítimas de abuso sexual, ele afirma o seguinte: toda pessoa que sofreu abuso sexual, ela terá algum comprometimento. Ela pode não ter o mesmo comprometimento, entende? Cada pessoa reagirá de uma forma, por causa do contexto e uma série de outros fatores. Mas toda pessoa que foi abusada sexualmente, ela terá algum comprometimento em alguma área de sua vida, seja sexual, emocional ou cognitiva. Uma questão muito interessante, Neide, que eu acho que você podia esclarecer bem para a gente, é essa polêmica de educação sexual nas escolas, que a gente tem aí várias opiniões sobre. E eu lembro que a minha educação sexual na escola já foi bem maiorzinha e não tinha nada a ver com a educação sexual hoje que eu converso com as minhas crianças, com meus sobrinhos. E eu queria que você me dissesse, né, qual que é a sua concepção, o que a gente precisa levar às escolas. Pois é, isso realmente é um tema bastante polêmico. As pessoas me perguntam, eu respondo até de forma bem mais clara no meu livro, né? Até gostaria de dizer que se você que está assistindo esse vídeo tiver interesse, pode entrar em contato conosco, né? Para que você possa adquirir este livro. E essa é realmente uma das perguntas. Me perguntam geralmente se eu sou favorável. Então, o que eu posso dizer é o seguinte, que a educação sexual, como é proposta, de uma forma ampla, onde a criança aprende sobre órgãos reprodutores, sobre espermatozoide, óvulos e todo o ciclo ali de nascimento, de concepção e de nascimento, não contribui com a prevenção do abuso sexual. O que acontece é assim, muitas vezes a pessoa está dizendo assim, nós precisamos levar educação sexual para as escolas para proteger as crianças. Se você está pensando em ensinar para a criança as partes do corpo, o que é privado, o que é público, o tipo de toque que é certo, carícias que não podem acontecer. Isto, na verdade, eu não chamaria de educação sexual. Eu chamo claramente de prevenção de abuso sexual. Por quê? Porque difere dessa educação sexual que você mesmo deve ter recebido, que fala sobre menstruação, que fala sobre óvulo, testículo, espermatozoide, como que funciona ali a concepção, como que gera e tudo mais. Isso realmente não faz diferença numa vida de uma criança de 4, 5, 6 anos. Não, e o que acontece? É uma enxurrada de informações para um ser que está em desenvolvimento. Agora, veja bem, isto eu digo que não ajuda porque a prevenção,
ela tem que ser o quanto antes, não é verdade? Então, para quem você levaria a prevenção? Você não levaria para crianças em idade, como é a proposta de educação infantil? Sim. 4 anos, 5 anos, 6 anos, 8 anos, 9 anos? Tá? Então, já não seria prevenção, porque você já estaria trabalhando o enfrentamento ao abuso sexual. É diferente, né? Então, prevenção. Imagine você ensinar para criança de 5 anos como é a proposta de uma autora, que isso estaria talvez até indo para as escolas, uma autora onde ela traz um livro bem bonitinho, bem ilustrado, mas com a proposta de ensinar crianças de 5 anos e apresenta no livro ali vários homens nus, né? E diz ali que o órgão sexual masculino e o órgão sexual feminino é para encaixar um no outro. Não. Para uma criança de 5 anos, eu penso que é muita informação que não trará benefício. Nem precisa saber que encaixa, né? Numa idade dessa. Nós pensamos que a gente acredita que não, né? Não. Não é impeditivo para abuso sexual. Então, precisamos tornar mais claro. O que nós queremos nas escolas? Prevenção de abuso sexual. Aonde não pode tocar, Isso. Quem que pode mexer, quem que pode lavar. É muito importante também você criar autonomia na criança, né? Porque às vezes a mãe quer tratar a criança muito bebê, até não sei quantos anos, mas não. Ensinar que ela lavar as partes dela. O toque é muito importante. Qual que é o toque que não pode? Esse toque pode, esse toque não pode. Olha só, na verdade são os pilares da prevenção, né? Que são 3, né? A criança conhecer e reconhecer seu corpo, incluindo as partes íntimas, com apelidos e os nomes corretos, porque cada criança aprende um apelido em casa, então não adianta eu também querer só ensinar na escola, se eu fosse uma professora, só ensinar os nomes corretos, ou técnicos, ou científicos, como se diz, se em casa, no cotidiano, ela vai falar o apelido. Então, a gente permite que a criança conheça por apelidos, mas informa, instrui com nomes corretos. Então, esse é um dos pilares. Segundo pilar, tipo de toque. Então, alguns livros, inclusive, algumas abordagens dizem assim, esta carícia não é boa, este carinho não é bom. Não, pera lá, carinho é bom. Não vamos confundir as crianças. Carinho é bom. Agora, o que nós ensinamos com essa abordagem que eu trago? Se alguém está fazendo qualquer coisa que diz que é carinho, mas é às escondidas, não é carinho. Então, você não pode permitir. Por quê? Porque carinho a gente não faz às escondidas e a gente dá exemplos para a criança. Um beijinho no rosto, um abraço de quem te ama, de quem te protege. Um cafunézinho. Precisa fazer às escondidas? Não. Então, se alguém está fazendo algo às escondidas e diz que é carinho, a criança precisa entender que aquilo é abusivo. Seja uma interação visual. Nós falamos, se mostrar partes íntimas para você, se quiser ver suas partes íntimas, então tudo isso a gente ensina para a criança. E o terceiro pilar é o adulto de confiança, porque imagine uma criança que identificou que está sendo abusada, mas está sendo abusada dentro de casa, para quem ela vai contar? Então a gente estimula a criança a escolher uma pessoa. A gente também não diz, você tem que confiar na sua mãe, você tem que confiar no seu pai, ou você tem que confiar na sua professora. Nós sabemos, o abusador não tem cara. Ele pode estar em qualquer lugar. Então, nós estimulamos, com essa proposta do meu livro, estimulamos a criança a entender quem é a pessoa que realmente protege ela, quem é a pessoa que não faria esse tipo de toque, né? E esta, então, é a pessoa que ela tem que conversar. É bem isso. Nossa, que incrível. Olha, eu passaria horas falando com ela, horas falando sobre esse assunto, que é um assunto que eu gosto muito de conversar, de debater. Eu espero de coração que vocês tenham gostado e que vocês tragam mais esse tema para dentro da família de vocês, porque infelizmente a grande maioria dos abusos acontece dentro de casa de pessoas íntimas, então levem para a família de vocês. E agora eu quero deixar para você dar um recadinho para os seus eleitores, né, que também estamos em campanha e somos candidatas, não somos candidatas laranjas, estamos aqui com uma proposta incrível e eu quero que você dê um recadinho para eles. Pois é, essa é a minha proposta, meu número é 25007, né?
007 vai te lembrar alguma coisa? Ah, pois é, ó. Então, 25007, sou candidata pelo DEM, estou aí com o pastor José Valdir, que tem propostas muito boas também neste campo, e quero convidar você também a conhecer todo o meu trabalho, meu material, através das redes sociais. Eu estou como Neide Lunas, você pode encontrar Neide Lunas, se colocar Neide Lunas Chá de Bonecas, então fica mais fácil. YouTube, Instagram, Facebook, e você será bem-vindo para conhecer essa temática de forma bem mais clara, porque o nosso vídeo realmente ficou não tem como fazer um vídeo do tamanho da proporção, né, que deveria ter. E eu vou colocar aqui o linkzinho para vocês de todos os canais dela para ficar mais fácil, que daí entra e acessa. Muito obrigada e um beijo.